Olá, sejam bem-vindos. O Fórum começa agora. Escambo, moeda em metal, em plástico, de papel, agora moeda digital. O programa de hoje vai falar da Bitcoin, uma moeda que não depende de uma autoridade central. É o primeiro sistema de pagamentos global totalmente controlado pelos usuários, sem intermediários. Nós convidamos o Rodrigo Batista, especialista no assunto, para gravar um vídeo para a gente explicando como se faz um pagamento com Bitcoin. Vamos assistir. Para entender um pagamento com Bitcoin é só fazer um exercício rápido, que é entender como funcionam as cédulas de dinheiro. Quando você faz um pagamento com uma cédula, você está fazendo um pagamento que é rápido, um pagamento que o custo da transação é muito baixo, um pagamento em que as partes não precisam trocar dados pessoais e nem precisa de uma empresa fazendo a intermediação. Quando se fala de pagamentos eletrônicos na internet, algumas dessas características se perdem. O pagamento ele fica demorado, ele fica com custo alto aí de até 10%. É um pagamento que precisa de uma empresa intermediária, como uma empresa de cartão de crédito ou um banco, e também precisa de troca de dados pessoais. Já com Bitcoin, ele replica o pagamento com aquela nota de dólar. Então, é um pagamento rápido, eficiente, com custo baixo, que pode ser feito por pessoas em diferentes locais do planeta e pode ser também de qualquer valor. Para qualquer pessoa, de qualquer valor, mas depende de adesão. O recebedor tem de estar no mundo Bitcoin. Hoje, uma Bitcoin vale cerca de R$2.000, mas já chegou a desvalorizar 20% em um dia. O Banco Central emitiu um comunicado dizendo que a responsabilidade em adquirir a moeda é totalmente exclusiva do comprador. Não há garantias, nem mesmo previsão legal. Quem participa do fórum de hoje é a advogada e cofundadora do Instituto Bitcoin Brasil, Helena Soares Margarido, além do procurador federal e professor de Direito Tributário, Mauro Moreira. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Dá um certo susto uma coisa que é nova, transita no mundo virtual, não tem garantia legal, é isso mesmo? Exatamente da mesma forma como era a internet quando surgiu. Na verdade, assim, o histórico da internet, de sair do laboratório até chegar na nossa casa, é de algo que foi criado lá em 82, começou a ser discutido por várias pessoas e adotado em escala limitada em 86, até chegar em 95, 96 e daí para frente que ela começou a vir para o público e causava a mesma estranheza. Na hora que surgiu a internet também, da mesma maneira que o Bitcoin surge agora como uma moeda virtual, a internet, a primeira impressão de muita gente é que viria para substituir o jornal em papel ou as revistas. Mas como advogada, a senhora não sente falta dessa proteção jurídica? É meio complicada essa pergunta. As empresas elas ficariam muito mais tranquilas se tivesse um sistema normatizado, prevendo como que elas devem agir em determinados casos. Mas a tecnologia é tão nova e ela é tão incipiente que, a bem da verdade, ninguém sabe qual vai ser o melhor uso do Bitcoin para saber qual seria a melhor regulação ou regulamentação aplicável para ela. Talvez não faça sentido agora, exatamente por isso. A gente precisa dar espaço para o pessoal que está desenvolvendo tecnologia testar. E depois a gente vê até que ponto o Estado precisa intervir ou não, os bancos centrais precisam intervir ou não, e que tipo de risco sistêmico que isso causa. Doutor Mauro, quando fala em Bitcoin, você diz, eu já ouvi isso em algum lugar, no máximo assim, uma moeda digital, não é? Mas as pessoas já estão discutindo isso, já é um assunto que o senhor leva para a sala de aula? É um assunto extremamente interessante, né? Sempre que a gente encontra uma nova tecnologia, algum tema novo, principalmente na área tributária, em qualquer área do direito, como direito monetário, direito financeiro, surge essa questão e essa dúvida, e eu acho que o bom profissional de direito é aquele que é curioso, né? O grande tributarista, eu acho que é alguém que foi um dia curioso, e eu já levei esse tema para a sala de aulas justamente para suscitar questões jurídicas. Como é que a gente vai encaixar essa nova peça, porque é uma nova figura jurídica? Primeiro, reconhecer como fenômeno jurídico, né? Alguns países deixaram de reconhecer como fenômeno jurídico, atualmente o volume de movimentações é tão grande que não tem como você não visualizar e concebê-lo como fenômeno jurídico, para depois, no segundo momento, qualificá-lo juridicamente e atribuir consequências a esse fenômeno jurídico. Então, eu sempre que surge algum tema novo, como o Bitcoin, como a doutora também atua na área Netflix, temas novos, Uber, como é que a gente vai trabalhar isso dentro do nosso ordenamento jurídico? Vai precisar surgir alguma nova figura jurídica? Como é que se dará a regulação, né, que é diferente o conceito, a gente discutir aqui, diferente o conceito de regulação e regulamentação. Na regulação é o Estado intervir, e regulamentação é depois a previsão de aparatos normativos, estruturas, para tratar sobre aquele ponto. E definir juridicamente, é um desafio ou já dá?
Eu acredito que definir juridicamente é o primeiro desafio, então deveria ser o caminho, seria o primeiro momento. Entretanto, o Estado, na sua natureza arrecadatória, no seu instinto arrecadatório, primeiro olhou para a questão tributária. Sim. E depois para a questão do cometimento de crimes. Então, eu acho que ele não seguiu a fase do videogame, né? Pulou de fase. A primeira fase, que era de definir a natureza jurídica do Bitcoin, não foi atingida e passou-se para a fase de definição de efeitos tributários e depois visualizar o cometimento de crimes por meio desse software ou moeda digital, dependendo aí de qual corrente de pensamento se siga. Então, eu acho que houve esse erro. Definir a qualificação jurídica, o conteúdo jurídico, a natureza jurídica deveria ser o primeiro passo para depois partirmos para os efeitos, né? Ele é tributável? Depende para que você vai usar. O ponto, na verdade, é o seguinte, não é só no Brasil que pularam a parte da definição da natureza jurídica, no mundo inteiro. Painéis em congressos, em encontros, vão discutir regulação e regulamentação de Bitcoin. Tem, inclusive em alguns países, em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, a tal da BitLicense, sem discutir o que é efetivamente e quais usos que deveriam estar ali naquela regulamentação. Os usos vão definir se é tributável e como é tributável, na minha opinião. Uhum. Porque o mais conhecido, na verdade, que é o mais fácil de divulgar, é essa tecnologia utilizada como um meio de pagamento, como se fosse mesmo uma moeda virtual que você tem na sua carteira virtual e transfere para a carteira virtual de uma outra pessoa em troca de um bem ou de um serviço. Então, é usar isso no lugar da moeda. Seria um meio de pagamento efetivo. Isso em si, não, se você pensar nisso como dinheiro, não ensejaria a tributação do Bitcoin em si, mas a transação que ele está processando. Então, se eu estou contratando um serviço e pagando com Bitcoin, eu vou tributar o serviço como ele deveria ser tributado. Uma mercadoria, a venda da mercadoria como deveria ser tributada. E por aí vai. Seria muito simplista comparar, por exemplo, com a moeda social? Não é nada simplista comparar com uma moeda social. Na verdade, o próprio Banco Central ele tem uma série de estudos sobre a quantidade de moedas sociais que existem no Brasil, ou existiam na época de estudo, inclusive trazendo esse caráter até de educação financeira e com viés social. O Bitcoin ele ainda não chegou nesse ponto, exatamente porque hoje é um pessoal muito mais ligado em tecnologia, que está discutindo, que está transacionando, mas, por outro lado, ele ajuda, sim, e poderia ajudar, inclusive na inclusão financeira, da mesma forma que a moeda social. Tirar da mão do governo indica que as crises financeiras podem diminuir? Acredito que pode ser um instrumento, né, de diminuição de crises. Por exemplo, a gente teve um problema recente na Grécia de faltar moeda física. Então, naquele momento, o Bitcoin ele poderia ser utilizado como um meio de pagamento. Nós temos também, há muito questionamento, mas e o acesso à internet não vai prejudicar as transações? E a gente chega a um dado de 40% das pessoas no Brasil, em países emergentes ou em desenvolvimento, que tem apenas 40% das pessoas, aliás, 40% fora do acesso à rede bancária. Então, esse número aí, ele é bem grande, né? Então, se você tem 40 pessoas fora da rede bancária, são 40 pessoas fora da rede de negociações. Então, o Bitcoin poderia sim ser uma ferramenta, isso aí até numa filosofia mais liberal, poderia sim ser uma ferramenta de diminuição da pobreza, diminuição da crise, evitar, por exemplo, surtos inflacionários. Aí há também o problema da volatilidade, que não entra no mesmo conceito técnico, mas é visto com um certo olhar do poder estatal. Aí você tem também diferenças, você entra na economia, né? A teoria catalítica de Ludwig von Mises, no sentido de que o Estado não deve controlar o sistema monetário. Aí tem a outra teoria estatal que é adotada pelo Brasil, que o Brasil quem deve controlar, o poder estatal que deve controlar a moeda, né? E você vai mais para a história. Por exemplo, a moeda como ferramenta de negociações, ela surge da comunidade ou ela surge do Estado? Daí a alusão que a doutora Helena fez. A moeda ela surge, se você for analisar de forma correta, da sociedade, da comunidade. Ela não surge do Estado. Ou seja, surge de uma necessidade. É tanto que você tem as moedas paralelas, né, encaixadas como moedas sociais em comunidades carentes, em favelas. Então, eu acredito que isso tudo aí
mais pimenta, né, nesse tempero aí, que é o tema do Bitcoin. Para pegar seu gancho, doutor Mauro, que você estava falando de 40% das pessoas excluídas da rede bancária. O Bitcoin vai precisar trabalhar com a internet exclusivamente. Num país onde isso se engatinha, não vai ser uma exclusão ainda maior? Os primeiros aplicativos de táxi começaram, eu lembro de ter conversado com um dos fundadores e que estava implementando a empresa aqui no Brasil. E ele acreditava que o maior entrave que eles teriam seria exatamente dos taxistas usarem smartphone, porque eles precisariam estar conectados para prover a base. Eles investiram horrores em celular, compraram celular para repassar e revender para esse pessoal e tudo mais. E no fim das contas viram que isso não era entrave nenhum. Eles mesmos queriam investir nesse celular para poder, de alguma maneira, estar conectado a uma forma de ganhar mais dinheiro, uma forma de prover mais serviço. Fazendo um paralelo com isso, é muito mais fácil, no interior do Acre, chegar a um sinal de 3G do que uma agência bancária. E é muito mais barato. A desmistificação que vem por meio do estudo, do ensino, educação, etc., a respeito do tema, é o caminho para a gente mostrar, falar, olha, hoje você tem uma agência no interior de tal estado porque é muito caro, você tem agência lá porque tem poucas pessoas lá, mas tem um fazendeiro que é gigante e ele não opera no seu banco, por que você não tem agência lá? E se, ao invés disso ser efetivamente obrigatório, e agora, inclusive, o próprio Banco Central começou a encarar o mundo financeiro no online, em algumas alterações que foram feitas na regulamentação dele, e se, ao invés disso, a gente conseguisse trazer mais para o online? As pessoas no Brasil, acho que a gente não está mais naquele estágio de ter tanta gente miserável assim. Tem, óbvio, mas a ascensão aí da classe C, inclusive, entra na inserção digital, nos smartphones e etc., na internet, no uso da internet, no acesso à internet. Então, talvez, exatamente por isso, seja muito mais barato, muito mais fácil e muito mais efetivo você pensar numa solução dessa. Perfeito. O fórum de hoje fala da Bitcoin, uma moeda digital só aceita pela internet. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O fórum está de volta para falarmos sobre a Bitcoin, uma moeda digital criada em 2009 que só tem aceitação pela internet e não é prevista em lei. Eu gostaria de voltar para esse lado tributário, por estar na internet, por ser uma moeda virtual. A gente sempre fica pensando como é que funciona essa coisa. É fácil a gente pensar em sonegação, não, era para ser, por exemplo, ser declarada no imposto de renda? A questão tributária foi a primeira encarada pelos estados. Estados, quando eu falo Brasil e outros países, União Europeia, Estados Unidos, e há uma tributação em cima do Bitcoin já. A Receita Federal no Brasil, né, que é o nosso parâmetro, ela encaixou o Bitcoin como bens e direitos, né, no artigo 55 do Regulamento de Imposto de Renda. E também previu ali a possibilidade de incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, 15% em negociações, transações acima de 35 mil. Só que essa questão, essa interpretação da Receita do Brasil e de outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, de conceber o Bitcoin como um bem, ou como um objeto, ou como uma mercadoria, isso gera efeitos gigantescos, porque a partir do momento que a gente concebe o Bitcoin como uma mercadoria, diferente do que a doutora Helena corretamente se posiciona como um software, você pode ter aí a incidência de imposto de importação, caso esse Bitcoin saia de um país estrangeiro e venha para o Brasil. E aí, como vamos operacionalizar isso? Como é mundial, a emissão de dinheiro para o exterior deixa de existir, né? Não faz sentido a gente falar nisso, né? Mas aí, se você encarar como mercadoria, haveria uma importação. Mas que documentos? Cadê a licença de importação? Cadê a declaração de importação? Uma operação de exportação. Encarar como mercadoria, incidiria o ICMS sobre o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, e depois uma prestação de serviço paga com Bitcoin. O Bitcoin seria a base de cálculo para a incidência da alíquota, né, no aspecto quantitativo do ISS. Chegou-se a discutir também a incidência do imposto sobre produtos industrializados na atividade da mineração, né, que a gente vai discutir aqui, que é esse protocolo ali de dados e emissão de novas Bitcoins, né, um conceito até um pouco difícil de ser dado, mas
No IPI não incidiria, né? Porque você não tem um produto industrializado. Você tem uma gama de operações, por exemplo, uma doação de Bitcoin. Incidiria o ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação. E com qual base de cálculo? Com qual base de cálculo? Como é que a gente faz base de cálculo, para quem não é da área tributária, que é onde você incide a alíquota. Você vai incidir, por exemplo, no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes, você tem uma herança de R$1 milhão. Vamos lá, alíquota de 4% em cima de R$1 milhão. E Bitcoin, 1 milhão em Bitcoin, como é que a gente vai quantificar isso? Então, o aspecto tributário foi o primeiro aventado aí pelos estados, né? Brasil, outros países, e encaixar como mercadoria geraria vários problemas. Aí você vai para o ponto dos crimes, que é um ponto também que a gente vai discutir a contento aqui. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, dinheiro? Entraria no conceito de dinheiro? Seria possível cometer esses crimes? Seria possível financiamento por Bitcoin? Pois está no mundo virtual, é mais fácil dela ser escondida? Olha, para quem não entende o que está por trás disso, que é a blockchain, a primeira impressão é que sim. A primeira impressão é que, por ser uma transação que é anônima e que não necessariamente você precisa conhecer a tua contraparte, que ela seria algo realmente anônimo e rastreável. O ponto é que a blockchain, ela segrega a privacidade do usuário da privacidade da transação processada. A blockchain, ela mostra todas as transações de Bitcoin que já ocorreram desde que o Bitcoin começou a existir. Cada uma das carteiras virtuais é como se fosse um cofre. E ela mostra, e você consegue abrir, o que saiu de cada cofre para ir para cada cofre e em que momento. Em número de Bitcoins, obviamente. A gente pode não saber quem é o dono desse cofre, que é a questão da privacidade fiscal mesmo, da proteção de saber quem é o dono da conta lá do blockchain, da carteira virtual. Mas você sabe que a transação ocorreu e você sabe quando ocorreu. Agora imagina que dentro de um sistema desse, pulverizado e amplamente utilizado, você tivesse pontas que recebem ou compram ou vendem com a obrigação simplesmente de saber e guardar o dado de quem recebeu e para quem enviou. O efeito em cadeia disso gera necessariamente que seja rastreável todo mundo que transacionou antes e depois de você. Se isso é uma obrigação sua e você cumpre, necessariamente a gente está falando de um sistema que ele é público e ele é 100% rastreável e auditável, porque ninguém pode mudar. Não tem como apagar uma transação que ocorreu de Bitcoin. Então, pensar em sonegação, evasão de divisa, corrupção, utilizando isso, ao meu ver, é pensar muito a curto prazo. Num sistema, considerando que ou a blockchain em si, ou um sistema muito parecido, seja adotado em massa, é dar um tiro no pé. Sempre se fala em internet, você escuta sempre a frase, olha, não é uma terra sem lei, você precisa convencer as pessoas de que existe uma segurança na internet. Mas, ao mesmo tempo, você vê hackers entrando em sistemas super seguros. Isso não deve causar uma certa aflição, você deixar de ter a coisa palpável, papel, e você deixar em um local onde, de repente, uma pessoa pode entrar, quebrar e fazer a transferência de todo o seu dinheiro para um outro local? Eu acredito que esse é uma das grandes barreiras para o Bitcoin, né? Só que, quando a gente vê a blockchain, né, a cadeia de blocos, você tem que imaginar como um registro público, é como se fosse um grande registro de imóveis que registra, ao invés de propriedade, e tem países, depois eu vou falar, Honduras usa agora a tecnologia blockchain para fazer registro de imóveis. Então, um registro de informações que todo mundo tem acesso, os usuários podem controlar. Então, eu sei quem realizou aquela transação, para onde foi aquele valor, né, aquele valor de referência ali, para qual operação foi, certo? Usa pseudônimos, mas isso é muito fácil. Hoje, com a tecnologia que nós temos IPs das máquinas, nós temos endereços. Então, as pegadas digitais, né? Então, esse medo do cometimento de crimes, ele deve ser afastado por isso. O segundo ponto é hackers. Recentemente, eu tive a invasão de hackers na minha conta do Banco do Brasil e fizeram
fizeram ali uma retirada de dinheiro, claro, o banco de forma correta me ressarciu, mas ou seja, você quando trabalha num meio interconectado, você está sujeito a hackers. Só que eu acredito que a tecnologia do blockchain, esse registro público em que todo mundo tem acesso às transações, os usuários que controlam essas transações, é impossível aí, no primeiro momento, você pode dizer, computadores quânticos podem mexer no código criptografado? É possível, mas isso é possível em qualquer transação. Então, acho que o dinheiro em papel não traz a segurança que o Bitcoin não tem. Eu acredito que as operações com essa tecnologia, com esse software que é a blockchain, que é utilizada hoje aí no registro de imóveis de Honduras e outros países, por exemplo, a Grécia quer usar a blockchain, ela tem 7% só do seu território que é mapeado e não tem um sistema de registro de imóveis. E é essencial, porque se eu vou comprar um imóvel lá no Acre, como a terra da colega, e outro imóvel em Petrolina, por exemplo, está lá o comprador em Petrolina, como é que ele vai saber que não há uma decisão judicial lá no Acre trazendo um ônus para aquele imóvel? E aí você, com a tecnologia blockchain, você tem como controlar isso, porque o sistema todo vai estar acessível a qualquer usuário. Qual é o futuro? O Bitcoin poderia ser a moeda única mundial? Olha, eu encaro o Bitcoin, a tecnologia em si, exatamente por eu não encarar como moeda, eu acho que ela não veio para substituir o dólar, o real, o euro. Ela veio para trazer uma nova forma de se pensar o processamento de transação no geral. Eu acredito sim que uma tecnologia dessa, ela pode resolver uma simetria de informações imensa que nem os bancos centrais de nenhum lugar conseguiu resolver, que é a simetria de informação, porque hoje isso está nas mãos das entidades privadas. E é óbvio, a partir do momento que você tem isso tão pulverizado, assimétrico, sem uma métrica de como você vai processar cada cliente que entra na tua base, cada transação que ocorre, cada compensação, cada cópia de cheque, etc. Óbvio, o Banco Central tenta regulamentar isso aqui, mas não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, não é igual, por exemplo, na Europa. Você causa barreiras imensas e custos de transação gigantes, principalmente para quem quer operar sem barreira internacional. A internet ela veio exatamente para quebrar essa barreira no que tange a informação. Agora, a circulação dessas transações, quaisquer que elas sejam, pode ser dinheiro, pode ser bem físico não, mas propriedade intelectual, pode ser serviço, e a forma de monetização não acompanhou. Essa tecnologia, ela vem para auxiliar isso e o poder disruptivo que ela tem é exatamente não é substituir as moedas locais, mas de eventualmente criar o que seria uma moeda ou uma forma de processar essas transações globalmente. Entendi. Eu acredito que ela nasceu em 2009, então nós já temos aí 7 anos de existência. E apesar disso, é uma grande desconhecida. Hoje é voltada para que tipo de público? Como é que sai desse início tão pequeno para atingir uma fatia maior do mercado? Voltada para pequenas transações, né? Nós não temos ainda a confiabilidade do Bitcoin, ela depende muito do rompimento dessa barreira. Grandes companhias, grandes negócios sendo feito pelo Bitcoin. E é uma questão de confiabilidade, a volatilidade, o desconhecimento. Nenhuma grande empresa ou nenhum grande grupo econômico vai querer investir ou atuar ali naquele mercado ainda desconhecido ou naquele software desconhecido. Então, eu acredito que a barreira é essa. Apesar de 7 anos, há muita movimentação, há um crescimento enorme, né? No Brasil, dados do início do ano de 2016 apontam aproximadamente 8 mil estabelecimentos que utilizam a tecnologia Bitcoin. E por ter alguns elementos mais favoráveis do que, por exemplo, os cartões de crédito ou outros instrumentos de pagamento, como, por exemplo, não tem taxas tão altas, você pode pagar uma taxa para ter um retorno da informação mais rápido, só que as operações com Bitcoin não exigem taxas, diferente dos bancos ou cartões de crédito que exigem, por exemplo, 5% a 10% daquele estabelecimento comercial. Então, um pequeno estabelecimento, ele usa o Bitcoin como uma forma até de reduzir seus custos. Quando o Bitcoin atingir essa esfera global, que já atingiu mais grandes negócios, eu acredito que vai ter um rompimento da barreira final aí para o Bitcoin ou para esse software de intermediação de negócios aí. Doutora Helena, nós levantamos alguns pontos aqui, que infelizmente foram muito poucos, para tranquilizar e apresentar para as pessoas essa moeda. Onde as pessoas podem se informar mais sobre Bitcoin?
Na internet, no próprio site do Instituto Bitcoin Brasil, tem alguns grupos imensos em Facebook discutindo o assunto e com vasta informação grátis para quem quiser A senhora é acessar. cofundadora do Instituto, né? Sim. Tá. Bom, muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui e de trazer esse tema tão importante para o judiciário, para os nossos telespectadores. O fórum de hoje termina nesse momento. Agradecemos a advogada e cofundadora do Instituto Bitcoin Brasil, Helena Soares Margarido, e ao procurador federal e professor de Direito Tributário, Mauro Moreira. Assim como a Bitcoin, o fórum também está na internet. No nosso caso, é só acessar a TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Este e outros programas estão lá à sua disposição. Até a próxima.